Bom dia, gente. Glória a Deus. Chegamos em meio a tosses, mas estamos aqui. Em cima da hora já, né? Vamos orar pra gente poder não perder mais tempo. Oh, Deus, o Senhor está conosco aqui, Pai. Obrigada pela Tua presença, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu amor. O Senhor cuida de nós em todo o tempo. Tudo está em Tuas mãos e no Seu controle. Obrigada pelos livramentos, pela Tua companhia, pela noite que tivemos. Obrigada por esse dia que começou, por tudo que o Senhor já fez e faz. Nós te amamos pelo que o Senhor é. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós te amamos, te adoramos e damos liberdade agora ao Teu Espírito para agir em nós e através de nós, falar conosco aquilo que deseja, mediante a leitura dessa palavra maravilhosa. Nós te amamos, Pai. É a nossa oração. Amém e amém. Oi, Nise, Maíra, Fabiola. Shalom, minhas lindas, bom dia. Ainda na tosse? Vamos passar, vai melhorar em nome de Jesus. Vamos lá? Gênesis 47 hoje. Marca texto. Hoje estamos só por aqui mesmo. Depois eu coloco lá pra nós. Aí, ó. Não, Maíra, não entrou. O YouTube não entrou hoje. Aí eu já tava perdendo um tempo aqui. Nisso, falei, vamos entrar de uma vez no Instagram. Eu vou salvar lá depois, tá? Então vamos lá. Eu ia comentar um negócio, mas não precisa não. Depois eu falo com vocês. Gênesis 47, primeiro versículo é assim. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Shalom, Helenildo, Deus te abençoe. Versículo 2. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: Qual é o trabalho de vocês? E eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pasto para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. E aí o rei disse a José: Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Gente, isso aqui é Deus. Deus movendo. A terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Ah, gente, olha que lindo. Depois José levou Jacó, o seu pai, e apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei. E este perguntou: Qual é a sua idade? E Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade. E sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente. E muitos anos foram difíceis.
Eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Uau, olha só a conversa de Jacó. Deixa eu marcar só essa parte aqui, ó, que Jacó deu a sua bênção ao rei do Egito. Sempre tenho andado de um lado para o outro. Muitos anos foram difíceis. Passado rapidamente. Versículo 10. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. Deu bênção de novo. Versículo 11. José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramessés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. Uau. José dava mantimento ao pai, aos irmãos e aos parentes conforme as necessidades de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. Nossa, Deus. O povo comprava mantimento e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. E aí eles disseram: por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. E aí José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Aí os egípcios levaram a José os cavalos, levaram as ovelhas, as cabras, os bois, os jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver, também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram que vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei. José fez dos egípcios escravos no país inteiro. Meu Deus. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos
assim eles tinham o que comer. Interessante esse detalhe, hein? Versículo 23. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, porque eu comprei para ele. Vocês e as suas terras são do rei. Não marquei muita coisa, não marquei nada com marca-texto, mas com a caneta, muita coisa aqui. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Continuou sendo somente a quinta parte, né? O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Olha só, José fez uma lei que existe até hoje. Versículo 27. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito. Foi a idade que José foi vendido? Quando José foi vendido pelos irmãos, ele tinha 17? Não estou lembrada agora. Mas olha só, como se o Senhor talvez tivesse restituído novamente a chance de viver mais um tempo, mais 17 anos com o filho. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147. Quando sentiu que ele ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, ponha a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que eu vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E aí José respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jura para mim, disse Jacó. E José jurou. E ali Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Que bonito, gente. Ponha a mão por baixo da minha coxa. Gênesis 24, versículo 2, deixa eu ver. 24, versículo 2. Abraão já estava bem velho, o Senhor Deus o havia abençoado em tudo
Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo, e disse: ponha a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Olha, gente, ponha a mão por baixo da minha coxa. Interessante, era considerado um ato de juramento, um ato de confiança, um ato de palavra dada tem que ser cumprida. Vou deixar aberto aqui que eu vou pesquisar. Pai, obrigada pela leitura desta palavra. Obrigada porque o Senhor nos ensina tanto, Deus. Como somos abençoados e privilegiados, sendo direcionados pelo Teu Espírito Santo na leitura, entendimento e absorção de toda a Tua palavra. Obrigada por isso. Nós te amamos, nós te adoramos. Amém e amém. Cadê então? Aqui, deixa eu perguntar aqui para nós. Pôr a mão. Cancelar. Pôr a mão debaixo da coxa. Na Bíblia. Colocar a mão debaixo da coxa era um gesto antigo e solene de juramento no Oriente Médio, mencionado algumas vezes na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis. É um costume que pode parecer estranho para nós hoje, mas carregava um significado muito profundo na cultura da época. Era uma forma de fazer um juramento extremamente sério e vinculativo, que não poderia ser quebrado. A pessoa que fazia o juramento se colocava em uma posição de grande responsabilidade e vulnerabilidade. A coxa, ou mais precisamente a região próxima aos lombos, era vista como a fonte da posteridade, da linhagem, da continuidade familiar. Ela era mais para cima, mais aqui para cima mesmo, mais para próximo dos órgãos reprodutores. Ao tocar essa área na coxa, o juramento se tornava uma invocação. Era como se as gerações futuras estivessem sendo testemunhas e garantidoras do compromisso. Olha só que interessante. Como a promessa de Deus a Abraão e a sua descendência era central, jurar sobre a coxa ou os lombos conectava o juramento à fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de multiplicar a descendência. Quebrar um juramento feito dessa forma seria uma afronta séria, não apenas à pessoa, mas também à linhagem e, de certa forma, à própria bênção de Deus. Para alguns estudiosos, o ato de colocar a mão debaixo da coxa de outra pessoa também pode ter simbolizado uma posição de submissão e reconhecimento da autoridade do indivíduo a quem o juramento era feito. Os dois exemplos mais notáveis na Bíblia são Abraão e seu servo. Nós lemos aqui Gênesis 24, versículo 2. Abraão faz com que o seu servo mais antigo jure, colocando a mão debaixo da sua coxa, que não tomaria uma esposa para Isaque das filhas dos cananeus, mas sim de sua própria parentela na Mesopotâmia. A importância da pureza da linhagem e do cumprimento da promessa divina é evidente aqui. Agora nós vemos outro exemplo com Jacó e José.
ao qual nós estamos lendo, Gênesis 47, versículo 29 ao 31. Jacó, em seus últimos dias, pede a José que coloque a mão debaixo da sua coxa e jure que não o sepultaria no Egito, mas que o levaria para ser sepultado com seus antepassados na terra de Canaã. Aqui o juramento tem a ver com a herança da terra prometida e com a fidelidade à aliança de Deus. Em resumo, pôr a mão debaixo da coxa não era um gesto casual, mas era um rito profundamente significativo que dava peso e solenidade a um juramento, conectando a posteridade, conectando a linhagem e conectando no contexto bíblico as promessas de Deus. Interessante, né? Interessante, também achei. Uma prova de fidelidade, compromisso, né? Compromisso. Conta comigo, colocou a mão debaixo da coxa, agora você falou, você tem que cumprir. Bonito, né, gente? Essas coisas às vezes se perdem. O valor da palavra, o valor do que eu disse eu vou cumprir, né? Que nós sejamos assim, sim, sim, não, não. O que disse, realmente faça. As pessoas precisam dar crédito no que você fala. Você precisa ser alguém confiável. Falou que vai fazer, falou que não vai fazer. Faça o que você disse. Que as pessoas tenham mesmo confiança e que você tenha credibilidade. Essas coisas têm se perdido, mas nós temos aqui entendimento o quão é importante a tua palavra. E o Senhor, Ele leva em conta isso. A fidelidade, o compromisso. Tanto que na palavra do Senhor tem isso que eu falei, sim, sim, não, não, né? Deixa eu ver até onde, qual é o versículo. Mateus 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Em Tiago 5,12 também novamente fala, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem por qualquer outro juramento que não seja com a vossa palavra, que ela seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Olha, falando sobre juramento ainda, hein? A pessoa jurar, achar que não tem problema e não cumprir o que prometeu. É muito sério, né? Jurar algo é algo muito importante, muito valioso, muito sério. Por isso que diz, não jure, eu juro pelo meu pai, juro pelo céu, juro, né, as pessoas têm essa mania, né? Juro pela minha mãe, juro pelo Senhor, misericórdia, né? É muito pesado. Então, quando jurar, aqui já ensina, né? Não jure, mas que a sua palavra seja sim ou não. Você não precisa falar, eu juro. Porque geralmente hoje, quando as pessoas falam, é verdade, a pessoa, é mesmo, é verdade, eu juro. É porque a credibilidade já passou, né? A pessoa tem que jurar por alguma coisa para que acredite que ela estava falando a verdade. Que não precise chegar a esse ponto. Que você tenha credibilidade, que as suas palavras tenham crédito mesmo, as pessoas consigam acreditar no que você fala. Sim é sim, não é não. Ela falou, ela vai cumprir. Ela falou, então pode esperar que é certo. Ela falou que vem, ela vem. Senão ela teria
teria avisado antes, né? Leve em conta o que você diz e faça valer a tua palavra. Denise colocou assim: uau, que significado interessante. E eles realmente cumpriam promessas e juramentos. Não tinha cartórios ali para formalizar contratos, né? Os contratos eram formalizados, as coisas eram formalizadas na palavra. Eu falei, colocou ali, às vezes tinham testemunhas, mas era considerado o que era dito, o que era conversado. Era levado a sério, à risca, acreditando no que falou e queria cumprir. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, as pessoas têm se deixado desmerecer, né? Menosprezar o que se diz, o que se promete. Não levam mais a sério. Colocando às vezes desculpa no simples fato de eu sou ser humano, gente, eu erro também. E não, né? Nós somos seres humanos, passíveis de erros, falhos, mas a gente precisa entender que o que você falou, você precisa passar uma credibilidade, né? Isso é uma escolha também. Não quero ser confiável, não quero que acreditem em mim, então faz e não cumpra. Prometa e não cumpra. Rapidinho vão deixar de confiar e acreditar em você. Mas não é isso, né, que nós desejamos. Eu acredito que você, como eu, deseja que a sua palavra tenha crédito. O que você diz tenha valor. Tenha um sentido na vida de quem está ouvindo. Então, a palavra do Senhor diz aqui para nós: seja sim, sim e não, não. E quando você falar, seja eu vou fazer, faça. Não vou fazer, não faça. Eu vou estar, esteja. Não, e se não der por algum imprevisto, por alguma situação, fale, né? Realmente leve a sério o que você falou. Dê valor e credibilidade, né? É muito lindo isso, ver era apenas o que falou. Falou, seja em bênção, né? A gente viu isso na história ali com Isaac. Ao decretar a bênção, falou: eu já falei, eu já decretei, eu já proferi. Hoje nós temos a liberdade, até nesse sentido, de abençoar toda a nossa descendência, todos os filhos. A bênção não vem apenas para o primogênito. Antigamente era assim, né? E como era isso? Era chamar o primogênito, pôr a mão na cabeça e profetizar bênçãos. Eu profetizo sobre você uma vida abundante, que onde você colocar a mão será abençoado, você será próspero. Abençoava um, aí chegava o outro: agora fala uma bênção para mim. Eu já abençoei o primogênito, já foi para ele. E era a palavra, a palavra. A nossa boca tem o poder de profetizar vida ou morte. E aí, você tem usado seus lábios para vivificar ou para matar? O Senhor hoje nos dá a oportunidade de usar a boca para abençoar, para trazer vida, profetizar bênçãos para todos aqueles, não apenas o primogênito, todos aqueles que estão ao seu redor. E nos lugares também onde você vai. Ser boca de Deus mesmo. Aquele que chega para mudar ambiente.
aquele que chega para trazer a palavra de esperança, a palavra de vida. Aonde não tinha mais solução, você chega como boca de Deus para trazer esperança, para trazer resposta do Senhor, se assim Ele desejar te usar como acesso naquele lugar. Como você vai poder ser boca de Deus se quando você, como pessoa, nos seus compromissos, você não honra com a tua palavra, não passa credibilidade, não se torna uma pessoa de valor? Uau, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Denise colocou aqui: eu percebi isso tão sério naquela experiência em que Jacó recebe a bênção que seria do seu irmão. Algo dentro de um quarto entre eles, mas era perante os céus. É isso. O poder da palavra, exatamente, Nise. É isso aí. É muito sério, né, gente? E hoje o Senhor nos dá essa liberdade e fala: olha, a língua tem o poder de dar vida e morte. E aí, o que você escolhe? Ser um abençoador ou um amaldiçoador? Cada vez que você abrir os seus lábios, vai vivificar ou vai amaldiçoar? Vai trazer esperança ou vai trazer assolação? Que o Senhor complete em nós todo esse entendimento. Interessante, né? Por conta de uma coisa que saltou aos nossos olhos. Deus é maravilhoso. Por isso que eu amo ser... que a gente pede mesmo para que Ele nos direcione. Eu amo ter que o Espírito Santo tenha essa liberdade em nosso meio e em nossas vidas. Quando a gente pede: Pai, que um versículo salte aos nossos olhos, o que chamou a atenção? É Ele que faz brotar isso em nós. E mediante a leitura deste capítulo, vemos sobre a ação de Jacó com José ao pedir para pôr a mão debaixo da coxa. Por que pôr a mão debaixo da coxa? Vimos lá, voltamos em Gênesis 24, quando aconteceu com Abraão. E o Senhor traz para nós o entendimento hoje sobre o poder da palavra. A credibilidade do que você diz. Ser alguém que fala e cumpre. Não precisa ter um contrato para que você cumpra o que você prometeu. Porque, igual a Denise colocou aqui o exemplo de Jacó, abençoando o filho, estavam dentro de um quarto. Mas isso foi selado nos céus. Então, tudo que você fala, por mais que não tenha outras pessoas vendo, lá o Senhor com certeza viu e presenciou. Então, seja honesto e honre os teus compromissos, honre a tua palavra, honre o que você diz, para que o Espírito Santo, para que o nosso Deus possa te usar como um instrumento nas mãos dele. Ele vai querer usar um vaso, não para que o vaso receba honra e glória, porque é um vaso que tem credibilidade, mas é diferente, gente. Ele usar uma pessoa que já quer andar segundo os princípios dele e aquele que não honra os compromissos, que não... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes me faltam palavras para explicar
o que eu sinto, o que eu estou sendo ministrada aqui também. Vocês conseguem assimilar? Todos os outros comentários do capítulo nós vamos fazer lá no nosso grupo do WhatsApp, amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, a semana de vocês. Que o Espírito Santo seja a companhia desejada, esperada, inseparável, a qual você não abre mão para entrar nos ambientes onde for ou estar onde for. Que Ele esteja contigo em cada passo que você der, cada atitude que você tome, em nome de Jesus. O meu líder está aqui conosco. Olha o que ele trouxe para nós. Olha, bom dia, shalom. Quando liberamos palavras, tantos anjos quanto demônios estão prontos para receber. Para qual deles você tem mandado a semente? Eita! Tá vendo, gente? É isso aí. É isso. Uau, como que foi, clareou aqui a nossa mente, né? Quanto ao comentário do Júnior para nós. Quando nós liberamos palavras, tanto anjos quanto demônios estão prontos para receber. Para qual deles você tem mandado a semente? Pensa nisso, gente, toda vez quando você liberar uma palavra. Lembra disso. Lembra disso que o Júnior está trazendo para o nosso conhecimento aqui. Tem anjos e demônios prontinhos para receber o que você vai falar. Escolha para qual deles você vai entregar a semente, do que você vai dizer, do que você vai liberar. Uau! Obrigada, Júnior. Obrigada. Que o Senhor abençoe vocês, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Deus é maravilhoso no cuidado dele, ao me permitir ter esse momento com vocês, o quanto o Senhor tem ensinado a nós, principalmente a mim. Que seja uma semana de vitória em todos os aspectos, transbordante da presença do Senhor. Deus abençoe vocês, tamo junto, vocês também. Lani, Deus abençoe, princesa. Bom dia. Vou deixar salvo então nossa mensagem hoje, salvar lá no YouTube também. E os comentários nós vamos colocar lá no grupo do WhatsApp, do Devocional. Você queira participar, o link tá no bio do Instagram e também lá no link do nosso YouTube. Caso ainda não faz parte do canal, também tem o link aí no Instagram. Deus abençoe, ótimo dia. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, às 6h30, para a leitura do próximo capítulo 48. Vamos ver o que o Senhor tem para ministrar amanhã? Cada dia é um maná. Eu não tenho ideia do que o Senhor vai trazer para nós. Sou ministrada aqui com vocês juntinho. E eu amo esse cuidado do Senhor. A palavra dele se renova. E isso é muito bom. Beijo, fiquem com Deus, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.